Quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 8. Eu vou ser bem breve, mas espero que seus irmãos estejam de corações abertos para receber, porque o Senhor Ele quer falar nessa noite, amém? Vai ter um instrumental aí? Aleluia, glória a Deus. Senão Sara sobe ali e fica, deixa eu usar para Jesus. Aleluia, glória a Deus. É para os irmãos não ficarem ligados. Aleluia, glória a Deus. Quem achou, diga amém? Glória a Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 21, versículo 8. Vai dizer: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão: livre-se daquele escravo e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por conta do menino e da escrava. Atende a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Só até aqui. Os irmãos aplaudam o nome do Senhor por essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, só para a gente se contextualizar, a gente está falando aqui de Abraão, Sara, alguns capítulos atrás ainda Sarai. E o que eu quero trazer hoje não é como foco Abraão e a promessa que o Senhor fez a Abraão, não é o foco, é a descendência de Abraão, e muito menos aquilo que o Senhor queria fazer através da vida de Abraão. Mas eu quero trazer aqui e mostrar para os irmãos sobre o cuidado, a forma que Deus trabalha, e muitas das vezes a gente não entende. No capítulo 16 a gente vai ver que Sarai, ela não podia gerar. Sarai era estéril. Eu vou falar Sara para os irmãos entenderem, todo mundo sabe que Sara e Sarai é a mesma pessoa. Sara era estéril e não podia gerar. O tempo está passando e ela quer ter filhos, mas não pode ter filhos. A palavra vai dizer que em certo momento Sara ela vai ter uma ideia. Ela vai pensar: eu quero ter filho, não posso ter, mas eu tenho uma serva egípcia. Sara tem a brilhante ideia de entregar a sua serva a Abraão, para que ela pudesse ter filhos com Abraão, e assim Sara iria construir uma família através da sua serva. Essa foi a brilhante ideia de Sara para poder cumprir aquilo que ela achava que deveria ser no tempo dela. Muitas das vezes a gente pensa assim: a gente sabe que algumas coisas vão acontecer, a gente confia em Deus, a gente sabe que Deus tem poder para realizar certas coisas, a gente sabe que Deus tem poder para fazer milagres, a gente sabe que Deus tem poder para fazer o sobrenatural, mas os nossos olhos humanos às vezes nos impedem de enxergar e de esperar o tempo de Deus. Então, o que eu vejo aqui? Sara está olhando para a situação, está falando: o tempo está passando, eu estou envelhecendo e as coisas não estão acontecendo da forma que eu espero. Eu acho que não vai acontecer aquilo que eu tanto almejo. O que Sara faz para resolver o problema e a situação? Ela tenta dar um jeitinho. Ela tenta antecipar a promessa. Ela tenta antecipar o milagre. Muitas das vezes nós agimos assim. Muitas das vezes a gente não vê as coisas acontecendo, aquilo que a gente tanto almeja viver, aquilo que a gente sabe que Deus tem poder para realizar, e o que a gente faz? A gente tenta dar um jeitinho, a gente tenta dar um empurrãozinho para Deus, tentar ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. A gente tem que entender o tempo de Deus. Se Deus falou que vai acontecer, não importa o tempo que vai passar. Não importa quantos anos Sara tem, se Deus quiser dar um filho para ela na velhice, Ele vai dar. Não sei quanto tempo você está esperando a promessa, o propósito que Deus falou que iria acontecer na tua vida, mas se Deus falou que vai acontecer, não adianta querer dar jeitinho, porque vai acontecer no tempo dele. E aí Sara, ela vai lá, entrega a sua
Eu não sei o que passa na cabeça dela, provavelmente ela como serva ali da casa de Abraão, de Sara, ao ter um filho com Abraão, ela vai pensar, nossa, agora eu ganhei um espaço na casa. Agora eu vou ganhar um reconhecimento diferente, porque agora eu tenho um filho com Abraão. Agora eu tenho um filho com o dono da casa, o dono do dinheiro, sabe, o líder da casa. E aí ela vai dizer que quando ela engravida, ela começa a olhar para Sara com desdém. Ela já não olha mais para Sara com um olhar de superioridade, sabe? Sara era alguém que estava acima dela, mas ela começa a olhar para Sara com desdém. E aí, Sara percebendo isso, Sara percebendo a indiferença com que Agar estava olhando para ela, Sara vai se irar. E ela vai chegar para Abraão e vai falar para Abraão: ó, dá um jeito nela. Olha a forma como ela está me tratando. E Abraão vai deixar Sara resolver. Não, pode fazer o que tiver que ser feito. A palavra vai dizer que Sara ela vai maltratar Agar. Sara ela vai maltratar Agar. E mediante a isso, quando essa situação ocorre, a atitude de Agar em relação à atitude de Sara é fugir. Agar vai fugir de casa. E agora Agar ela está no meio do caminho, está na rua, e o anjo do Senhor vai aparecer para Agar e vai perguntar para ela: o que você está fazendo? De onde você está vindo e para onde você está indo? E aí Agar vai dizer: olha, eu estou fugindo da minha senhora, eu estou fugindo de Sara. Sara me maltratou, eu estou fugindo dela, estou me escondendo dela. E aí a palavra do anjo é uma palavra que muitas das vezes a gente não quer ouvir. Aí que entra aquela questão que a gente não entende os propósitos de Deus. Porque o anjo vai chegar para ela, a gente pensa que não, o anjo vai falar: não, meu filho, então foge, vem para cá, vou te esconder aqui, vai para lá, vou te dar uma direção, você vai ficar escondido em tal lugar. Não. A palavra do anjo do Senhor para Agar é: volta para casa e se submeta à tua senhora. Volta para casa e se submeta à situação que você estava vivenciando, à humilhação que você passou. Volta para casa e se submeta a ela. E aqui a gente fica meio sem entender. Mas a partir do momento que o anjo do Senhor desce, também entrega uma revelação, uma direção de retorno para Agar, ele também libera também uma palavra, uma profecia para a vida dela. Ele fala: ó, o filho que você está esperando, você vai colocar o nome dele de Ismael. E ele será frutífero, dará muitos descendentes. A palavra é liberada para Agar. A palavra vai dizer que Agar vai voltar, recebe a promessa, recebe a palavra que é liberada e ela volta. O tempo vai passar, a gente chega no capítulo 18. No capítulo 18 é o momento em que Abraão ele recebe ali, né, a promessa do filho da promessa dele, que é Isaac. Naquele momento ele sem acreditar que realmente poderia acontecer por conta da idade que ele tinha, a idade avançada. Ele não acreditava que ainda poderia ser pai novamente, ele não acreditava que Sara iria poder gerar novamente. Quando o anjo está falando com Abraão, quando aqueles homens estão ali, Abraão está na porta ali da sua tenda, na entrada da tenda, ele encontra com aqueles homens. E Sara está escondida dentro da tenda, está ouvindo tudo que eles estão conversando, e aquele homem vai falar: olha, você vai gerar novamente, você vai ter outro filho, Sara vai gerar novamente. A palavra vai dizer que Sara vai rir intimamente aqui para ela, como alguém que não acredita naquilo que está sendo falado. Não, como que eu vou gerar? Olha a minha idade, como que eu vou ter filho novamente? E ela não acredita. Aquele homem vai chegar e falar: tá indo por quê, Sara? E ela chega até mim e ela fala: não, eu não ri. Mas quem é quem engana Deus?
ninguém pode enganar Deus. Ele vai dizer: não, você é isso. Porque aos nossos olhos parece ser impossível. Só que é impossível como nós olhamos com olhos humanos. Como nós olhamos com os olhos espirituais, nós conseguimos contemplar que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Aquilo que Ele quer fazer, Ele faz independente das circunstâncias e do tempo que nós estamos vivenciando. A palavra está acontecendo, a palavra é liberada, a promessa é liberada para a vida de Abraão. Você vai ter um novo filho, esse é o filho da promessa, Isaac. E aí o tempo passa, Isaac nasce, e agora a gente chega nesse momento em que Abraão está dando uma festa. Depois do desmame, quando passa o desmame de Isaac, Abraão está dando uma festa. E a palavra vai dizer que Sara vai ver Ismael caçoando, rindo de Isaac. E isso lhe causa revolta, isso causa ira em Sara. Sara vai chegar para Abraão e vai mandar Abraão expulsar Agar. Fala: manda a filha dessa escrava e essa escrava embora, porque ele não será herdeiro junto com meu filho Isaac. Ele não pode herdar a herança com meu filho Isaac. Isaac é o filho da promessa, Ismael não. Sara está revoltada. Agora ela já recebeu aquilo que ela queria, a bênção que ela tanto queria, agora ela já pode desprezar. Agora ela já pode mandar embora aquilo que ela mesma criou. O problema é que ela mesma criou. Porque o filho que pediu para ter filho com a serva, no caso, foi a própria Sara. Mas agora a própria Sara que queria o filho, está querendo que o filho seja mandado embora. Às vezes, para fugir do problema que a gente mesmo cria, a gente faz isso. Deus, Ele abençoa, mas a gente tenta andar do nosso jeito. A palavra vai dizer que Abraão ele fica perturbado, preocupado com a situação. Por quê? Porque Isaac é o filho da promessa, porém Ismael foi o seu primeiro filho. Ismael ainda carregava o sangue de Abraão. E Abraão não fica feliz, não fica contente com essa decisão de Sara, com aquilo que Sara propôs a ele a fazer, de mandar embora, de expulsar. Abraão não fica feliz com isso. Porém, o próprio Deus, não é Sara, não é homem, não é amigo nem ninguém, o próprio Deus chega para Abraão e vai dizer: olha, não precisa ficar preocupado com Ismael, não precisa ficar preocupado com a escrava, até porque o filho que será considerado, a geração que será considerada, os descendentes que serão considerados será da geração de Isaac, não será de Ismael. Porém, tem um porém aí, e é esse porém que me chamou a atenção. Porém, do filho da escrava também hei de levantar um povo, do filho da escrava também hei de levantar descendentes, uma geração, um povo. Isso me chamou a atenção, porque eu vejo aqui Deus liberando Agar e Abraão a dispensar Agar e seu filho. A palavra vai dizer que vai chegar no dia seguinte, Abraão prepara alguns pães, prepara a água e se despede de Agar, e Agar vai embora. E é interessante isso aqui porque ela está indo sem rumo. Só que Agar ela recebeu uma promessa há um tempo atrás. Quando ela ainda estava grávida, ela recebeu uma promessa, ela recebeu uma palavra. Só que agora ela está sendo expulsa de casa com seu filho e ela não sabe para onde ela está indo. Ela foi expulsa de casa, ela não tem rumo, ela não tem para onde ir. E tudo que ela tem são alguns pães e um pouco de água. Na primeira vez que ela fugiu, o anjo desceu e falou com ela. Agora, na segunda vez que ela foi expulsa de casa, não desce anjo, não desce ninguém para falar com ela. Agar, ela vai dizer que Agar está andando sem rumo, sem direção. Só que a palavra que Agar não
recebeu, e o conforto e o consolo que Agar não recebeu, quem recebeu foi Abraão. Por quê? Porque Agar não está vendo nada, Agar não está sabendo de nada. Mas Deus já falou com Abraão: não se preocupe com ela, não se preocupe com a criança, porque eu hei de levantar o povo através dessa criança. Agar deve estar caminhando sem rumo, sem direção. E quando a gente olha para a situação de Agar, a gente vê e pensa que para ela poderia ser uma posição humilhante, porque ela estava dentro de uma casa na qual ela tinha muitas coisas. Por mais que ela fosse serva, mas ela teve um filho com o dono da casa. Querendo ou não, o filho dela poderia sim ser herdeiro. Só que agora a Agar, agora que ela é mandada embora, ela perde tudo aquilo que ela tinha. Ela perde casa boa, ela perde comida boa, perde tudo que ela tinha. E aí a gente fica sem entender por quê. Porque se foi o próprio Deus que mandou ela voltar para casa, agora ela está sendo expulsa da casa que Deus mandou ela voltar. E a gente não vai entender as coisas como as coisas vão caminhando, porque não faz sentido aos nossos olhos. Deus mandou voltar e se submeter, mas agora Sara vem e manda expulsar. Então, para mim, não faz sentido. Só que quando eu leio essa palavra, eu analiso bem essa história, eu vejo que Deus está falando para mim e para você nessa noite, que Ele não quer que você fuja da adversidade. Deus Ele não quer que você fuja das lutas. Deus Ele não quer que você fuja da tempestade. Deus Ele quer que você se posicione. E a tempestade que nós passamos, as adversidades que nós passamos, ela tem um prazo para terminar. As lutas que nós passamos, as adversidades que nós passamos, ela tem um prazo para acabar. Ela fugiu a primeira vez porque ela não queria se submeter a passar pelas lutas, adversidades que ela estava passando. Mas eu estava falando, ainda não é o tempo de você sair. Ainda não deu tempo de você. Aleluia. O Senhor está falando para ela: ei, volta para lá, porque aquilo que eu tenho para fazer não vai ser feito agora. Ismael ainda tem que nascer. Ainda tem que acontecer algumas coisas para eu cumprir aquilo que eu tenho que cumprir na tua vida. Volta para casa. Deus não vai te exaltar, Deus não vai te levantar com você fugindo. Deus não quer que você fuja das lutas, Ele quer que as lutas sejam um canal de bênção para te fortalecer. Ele quer que a adversidade que você passou, não sei, independente da situação, do lugar que você está, aquilo que você está vivenciando tem capacidade de te fortalecer e te forjar. Agar voltou para casa, foi de novo humilhada. Está saindo de casa sem nada. Tinha comida boa, tinha casa boa, tinha tudo o que precisava. Mas agora está saindo humilhada. Mas isso são nossos olhos. Porque ao mesmo tempo que Agar tinha tudo, ela não tinha nada. Se a gente for analisar bem, ao mesmo tempo que Agar ela tinha tudo, ela não tinha nada. Porque tudo que ela tinha, ela não tinha domínio. Tudo que ela possuía, ela não conseguia dominar aquilo que ela possuía. E antes dela ser expulsa, a gente vai ver que ela é colocada como escrava. Antes dela ser expulsa de casa, ela é colocada como escrava por Sara. E quando eu vejo agora Abraão abrindo as portas para Agar, eu não vejo Agar sendo humilhada, eu vejo Agar sendo liberta. Aquilo que aos nossos olhos parece ser humilhação, muitas das vezes é Deus falando: agora é hora de você se libertar. Aquela porta que se fechou, talvez você vai olhar assim e vai dizer: nossa, foi inimigo. Às vezes Deus está falando: não, eu fechei a porta porque eu não queria que você se perdesse dentro dessa porta. Aquilo não aconteceu, não foi porque o inimigo estava furioso. Não, aconteceu porque Deus não queria que acontecesse. Era Ele guardando e livrando você.
simplesmente, você ficou triste quando fizeste. Não. É Deus te dando livramento. Tem certas coisas que acontecem que não é humilhação. Tem coisas que acontecem que é Deus trazendo libertação para você. A Agar, na primeira vez, na primeira humilhação, ela saiu foragida. Ela saiu escondida. Estava fugindo. Mas agora eu vejo Agar saindo pela porta. Sem precisar se esconder. Sem precisar fugir de ninguém. Não adianta você fugir. Não adianta você fugir da luta, não adianta você fugir da adversidade, não adianta você fugir do mau momento. Não adianta fugir. O jeito é permanecer com Deus. O jeito é permanecer focado na promessa e no propósito do Senhor, para que no tempo certo Ele vem, Ele mesmo abre a porta para você sair. Porque vai chegar um momento em que Deus vai falar: agora sim pode liberar. Agora sim cessa a tempestade e pode atravessar. Eu vejo o povo fugindo de Faraó e Deus já podia ter deixado tudo pronto para o povo fugir. Deus tirou o povo do Egito. Deus já poderia ter deixado o caminho livre. Olha, quando o povo saiu de lá do Egito, Deus já podia ter aberto o mar, já deixava tudo pronto para o povo passar. Já deixou tudo pronto. Mas não, mas tem um processo. O povo saiu, vai ver ainda Faraó vindo atrás, vai chegar, vai ter um mar no meio do caminho ainda na frente para tentar, sabe? Tudo isso são processos que vão forjando a nossa fé. Porque as coisas acontecem, hoje está tudo bem, deu tudo certo hoje, você saiu do Egito, show. Mas espera aí, tem uma na sua frente, vai fazer o quê? Vai retroceder? Às vezes a gente já quer cantar a vitória achando que o inimigo não vai se levantar amanhã de novo. Às vezes a gente canta a vitória achando que as coisas não podem apertar amanhã de novo. Deus está falando comigo contigo nessa noite. Ei, as coisas podem apertar amanhã novamente. É melhor você continuar focado e firme na promessa que eu te fiz, para que quando você chegar até o mar que está à sua frente, você não retroceder atrás e querer voltar para o Egito. Eles estão de frente àquele mar e tem um tempo certo em que Deus vai abrir o mar. Mas Deus está falando: ei, vocês precisam permanecer firmes na promessa que eu fiz. Eu não tirei vocês do Egito para vocês morrerem em frente ao mar. Se fosse para vocês morrerem pelas mãos de Faraó, vocês tinham morrido e voltado no Egito. Mas a gente tem esse negócio de querer ficar olhando as circunstâncias, olhando a realidade daquilo que nós estamos vivenciando, esquecendo das mãos poderosas do Deus que nós servimos. E Deus, Ele abriu um caminho para Agar, para que ela pudesse ser liberta da escravidão que ela estava vivendo. Por quê? Porque ela tinha tudo, mas ela não tinha domínio sobre nada. O que adianta ter dinheiro se você não tem o domínio do dinheiro que você tem? É o dinheiro que te domina. O que adianta ter casa boa se no momento que para vir buscar, se no momento que você tem que vir adorar o nome do Senhor, você deixa, você não quer largar a sua casa boa, porque é a casa que está te dominando. O que adianta ter um carro bom se você consegue usar o carro para tudo, mas não consegue usar o seu carro para vir para a igreja? Eu vejo Deus falando que para Agar você tinha tudo. Tinha comida boa, tinha tudo. Mas você não tinha nada. Por quê? Porque era tudo que te dominava. Você não conseguia controlar as coisas. Eram as coisas que você possuía que te dominavam. Eram as coisas que você possuía lá dentro da casa de Abraão e Sara que dominavam e que controlavam você. E agora eu estou chegando, estou libertando você para que você possa ser livre de tudo aquilo que te controla. Sara não queria que ele herdasse a herança. Isso aqui é muito interessante porque quem é Ismael? Ismael é filho de uma serva.
Ismael é filho de uma escrava. E antes de ser expulso, Deus também chama Agar de escrava. Chama Agar de serva. Realmente ela é uma serva. Pode mandar embora, não tem problema. Eu acho até meio assim, meio, não sei, né? Eu vejo dessa forma. Eu acho meio irônico a forma que Deus fala. Pode mandar serva embora. Pode mandar escrava embora. Não tem problema não. Porque do filho dela também hei de levantar o povo. Sara não quer que Ismael herde a herança por meio de Abraão. Só que o que Sara não entende é que Deus não precisa de Abraão para levantar ninguém. Deus não precisa da herança de Abraão para fazer Ismael prosperar. Deus não precisa de ninguém para operar aquilo que Ele tem que operar. Se Ele tiver que fazer na tua vida, Ele vai fazer independente das portas que se abrem, independente das oportunidades que chegam, independente de quem acredita ou não, o Senhor Ele vai fazer na tua vida. Independente se tem Sara que quer que você prospere, que quer que você receba herança, Deus Ele vai fazer independente de qualquer coisa. Porque Ele não necessita, pode ser filho de escravo. Mas se Deus quiser levantar, Ele vai levantar. E Agar sai, eles estão no meio do caminho. E aí a palavra diz que eles chegam no deserto. Eles estão no meio do caminho e aí a água acaba, a comida acaba. Agar está olhando e pensa, ele vai morrer. Esse tempo todo que a gente está caminhando, não desceu nenhum anjo, Deus não veio, não falou com a gente, não aconteceu nada. A gente vai morrer, a gente está sozinho. Agar esqueceu da promessa que foi feita lá atrás. E a palavra vai dizer que ela pega o seu filho e bota debaixo do arbusto, ela vai e se afasta. E ela se afasta porque ela não queria ver o menino morrer. Ela disse, eu não vou suportar ver essa criança morrer. E ela vai se afastar e ela se afasta à distância de um tiro de flecha. A distância de um tiro de flecha é uma distância longa. É uma distância longa. E ela se afasta porque ela não queria ver seu filho morrer. A palavra vai dizer que ela escuta o seu filho, começa a gritar mais alto, começa a chorar mais alto. E a palavra vai dizer que o anjo do Senhor vai escutar o choro daquele menino. A promessa vai se cumprir. Só que eu olho para esse momento que Agar está vivendo e eu fico pensando, nossa, ela entregou, ela se distanciou da promessa que Deus fez por conta da circunstância, da situação que ela estava vivendo. Muitas das vezes a gente é assim. A realidade está dizendo uma coisa, o que a gente faz? A gente se afasta da promessa. A gente está vendo que a promessa está assim, as coisas não estão caminhando da forma que era para acontecer. E aí a gente coloca a promessa lá embaixo e fala assim, não, a promessa vai morrer, melhor nem ver. Não, aquilo lá não tem mais jeito, melhor me afastar, melhor nem ver o que vai acontecer, porque está todo mundo dizendo que vai morrer mesmo, eu estou vendo que as coisas não estão fluindo, vou me afastar da promessa. Vou deixar a promessa morrer. É exatamente isso que ela faz. Existe uma palavra que foi liberada para a vida dela e para Ismael, porém nesse momento ela se esquece. A promessa ainda não aconteceu, mas ela está entregando a promessa dela. Ela está largando de mão, ela está falando, vou botar lá, eu não quero ver morrer. Ela já acreditou, ela já aceitou que vai perder. Eu quero repreender na sua vida toda a aceitação. Toda a aceitação de que a promessa vai morrer na sua vida. Não vai morrer a promessa que Deus fez para você. Não vai morrer a promessa que Deus fez para a tua casa. Não vai morrer a promessa que Deus fez para o teu filho, para a tua filha, para o teu parente. Não vai morrer. Não entregue o Senhor está falando para você essa noite. Não é para você entregar, não é para se distanciar da promessa que Ele fez. Não é porque as coisas estão indo mal, não é porque as coisas não estão acontecendo da forma que você espera, que você vai entregar os pontos, que você vai entregar a promessa e vai se distanciar. Eu já falei, agarra essa promessa, porque eu não mandei você largar.
tempo certo vai acontecer. Mas você não pode largar. E eu acho interessante que a Agar se afasta, mas na medida que ela se afasta, a criança grita mais alto. Ela se afastou, mas a criança está gritando mais alto. Eu vejo, eu olho para isso aqui, eu entendo. O Senhor falando, ei, você está se afastando da promessa, mas a promessa está gritando mais alto para você ver que a promessa ainda não morreu. Você se afastou porque você já aceitou que vai morrer, mas a promessa está gritando, ei, eu ainda estou vivo. E eu não vou morrer porque não foi promessa que o homem fez. E eu não vou morrer porque não foi amigo, não foi parente, não foi vizinho que prometeu, foi Deus. Independente das circunstâncias. Ela está se afastando, mas a promessa está gritando mais alto. E a palavra vai dizer que o anjo vem. Ela pega aquela criança e ela encontra água novamente para beber. Eu acho interessante a forma com que Deus ele desveia da morte, sabe? Porque na verdade ele venceu a morte. Nós podemos confiar em Deus quando o assunto é vida, porque Ele foi aquele que no terceiro dia Ele ressuscitou. Mas Deus ele passou por muitas coisas aqui na terra e Ele sofreu como gente, Ele sofreu como ser humano. A dor que Ele sentia era a dor do ser humano sente, para poder provar para mim e para você que você é capaz de suportar também. E eu entendo e eu vejo, foi até uma coisa que eu falei aqui com os jovens, na última vez que a gente se encontrou, eu falei que não pode ser a tempestade e a adversidade que passa pela gente, a gente tem que passar pela adversidade. Porque Jesus ele passou pela morte. Não foi a morte que passou por Jesus, Jesus ele passou pela morte. No primeiro dia, o Espírito desenhado dele, caçoado dele. No segundo dia, está lá, os discípulos chorando, sofrendo. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus, ele passou pela morte. Agar, ela está passando por um momento de crise na vida dela. Ela está passando. E qual que é a diferença de você passar pela adversidade e a adversidade passar por você? Porque se a adversidade passa por você, quer dizer que você está parado e a adversidade escolhe o tempo que ela vai ficar na tua vida. Mas a partir do momento que a adversidade está ali e você está caminhando, você vai caminhando, vai passando por ela, mas uma hora você vai atravessar. E é por isso que não é você, não é a adversidade que passa por você, é você que passa pela adversidade. As coisas podem estar difíceis, mas se você não para de caminhar, uma hora chega ao fim. Uma hora chega ao fim. E para terminar essa palavra, o que me chama a atenção e o que me leva a concluir o amor de Deus e a forma como Deus trabalha em nossas vidas é o fim que leva a Ismael. A palavra vai dizer que todo mundo lembra qual foi a distância que Agar deu de Ismael. Foi de um tiro de flecha. Essa foi a distância. Esse é o exemplo que a Bíblia utiliza. A distância que ela deu entre o menino e ela foi a distância de um tiro de flecha. A palavra vai dizer que Ismael se torna especialista em flecha. Ele se torna um flecheiro. E isso aqui é muito bonito, sabe por quê? Porque Deus utilizou da dor para poder forjar Ismael. Aquilo que foi usado para medir a morte dele foi ali que ele se tornou especialista. Aquilo que foi usado para medir a sua morte e o seu fim foi aonde ele se tornou especialista. E eu falo para você
noite, eu não sei qual é a luta, qual é a batalha que você enfrenta no seu dia a dia, mas se você permanecer firme, lá na frente você vai se tornar especialista naquilo que você vai resolver. Aquilo que você passou não vai ser mais capaz de te parar novamente. Já vai estar pronto, já vai estar preparado. E não vai só estar preparado, como vai ser usado para preparar outras pessoas, porque você já vai ter passado por aquilo. Deus vai utilizar da sua dor para forjar outras pessoas também. Daquilo que foi usado para medir a tua morte, o teu fim, Deus vai te levantar para fortalecer outros que estão passando pela mesma adversidade que você. A palavra que eu digo para você nessa noite é: não se esqueça da promessa. Não importa o tempo, não importa quais situações e circunstâncias que você vive, mas aquilo que Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Não se distancie da promessa que Deus ele fez para você. Não se distancie da palavra que foi liberada para a tua casa, para a tua vida, porque Deus ele vai cumprir. Deus ele vai cumprir. E a verdade é que muitas das vezes fica cansado, as coisas acontecem, a gente fica cansado realmente, mas Deus está falando aí, não se distancia. Vai acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui, eu dou um exemplo comigo mesmo. A gente, uns tempos atrás, estava muito cansado, minha mente estava muito cansada e eu precisava descansar. Eu estava com o coração acelerado, angustiado, eu não fazia sentido para mim o que eu estava vivendo. A gente sabe que na igreja a gente já tem um cronograma todo ano, né? Quando chega o período de julho, começa os congressos, né? Aquela agenda que a gente já tem, aquela organização que a gente já tem. E o congresso também já estava organizado, o jovem já estava organizado desde o início do ano. A gente já passava para a Lohane, a data, então já estava tudo certo. Porém, uns tempos atrás, começou a vir essa turbulência, essa luta, sabe? Essa batalha espiritual, aquele cansaço, sabe? Para quem me conhece sabe quando eu sou animado. O pessoal vê lá no Instagram, eu estou lá, estou pulando, estou rodando e eu estou assim, mas as pessoas veem no Instagram e acham que está feliz. Não, gente. Eu estou lá no Instagram, estou rodando, estou pulando, mas quando a câmera fecha, filho, é só luta. A mente está assim, Jesus. E eu falei, meu Deus, o tempo está passando, o tempo do congresso está chegando, eu vou ter que cancelar. Mas aí me veio essa palavra. Uns dias atrás me veio essa palavra. Você está falando aí? Está se afastando da promessa por quê? O congresso vai acontecer. E agora, faltando 20 dias do congresso, que a gente comecei. Falei, o congresso vai acontecer e vai ser uma bênção. O congresso vai acontecer e vai ser uma bênção. Porque não importa o tempo que nós estamos vivendo, quem faz e opera é Deus. Não importa o tempo que você está vivenciando, quem faz e quem opera é Deus. E se a gente estiver no centro da vontade de Deus, vai acontecer e vai ser lindo. Vai acontecer e você vai vivenciar a manifestação da glória de Deus na tua vida. E eu falei, Deus, não me deixa parar, não me deixa me afastar da promessa que o Senhor tem na minha vida por conta das circunstâncias. Porque eu sei bem quem foi que me prometeu. Eu bem sei quem liberou a palavra na minha vida. E é nisso que eu me agarro todos os dias. É nessa palavra que eu me agarro todos os dias. É nessa fé, nessa esperança. Um Deus que nós servimos, um Deus que não mente, um Deus que não falha, um Deus que não se engana, um Deus que não volta atrás naquilo que prometeu. É esse Deus que nós servimos. Então que essa palavra possa fortalecer sua fé. Que possa fazer você realmente voltar a acreditar na promessa que foi liberada para a tua vida. Que possa fazer você novamente agarrar a promessa. Se você se distanciou por algum momento da promessa, se você já tinha aceitado que a promessa, que o propósito de Deus ia morrer na tua vida, agarra, não sei, mas agarra novamente a promessa, porque você vai encontrar água para beber. E aquilo que iria te matar vai ser especialidade para você. E você vai se levantar novamente. E Deus ele vai te usar e vai te capacitar. Amém? Se coloque de pé. Agradeço a minha oportunidade. Está chamando o pastor para estar orando. Amém?